Processo 104, de 25/7/2014, projeto de lei 16/2014, autoriza o Poder Executivo a desafetar área de classe de bens de uso comum, incorporá-la à classe de bens dominiais e aliená-la por meio de investidura. Rua Manuel Preto, bairro Cidade Nova Jacareí, autor, Prefeito Municipal de Jacareí, Hamilton Ribeiro Mota. O projeto está em discussão. Senhor presidente, nobres pares, amigos que nos acompanham aqui, obrigado pela presença de todos, amigos que nos acompanham pela TV, internautas, bom dia a todos. Esse projeto de autoria do prefeito é um projeto relativamente simples, mas é uma boa oportunidade até para a gente explicar um procedimento que existe no poder público, que talvez muitas pessoas tenham essa situação e possam até ser favorecidos por uma questão até de desconhecimento desse processo, que é a questão da desafetação de áreas públicas. Quando se faz um planejamento de um loteamento, algumas áreas são destinadas para, por exemplo, construção de uma escola, de uma UBS, de uma praça, ou algum tipo de área de estacionamento ou coisa parecida. E, às vezes, o desenho, ele acaba deixando alguns bicos de áreas, algumas áreas que acabam não sendo aproveitadas pelo poder público e ficam lá, sem o cuidado, às vezes na frente de um terreno, e às vezes acaba trazendo até algum tipo de transtorno. Eu tenho um caso até particular lá em São Silvestre, onde deveria ter sido feito aquilo que a gente chama de retorno, né? Os técnicos chamam de cul-de-sac. São aquelas ruas sem saída, onde você tem que fazer uma área para que o carro tenha um raio de giro para fazer o retorno para sair da rua. E em alguns casos a prefeitura acaba não fazendo, acaba abrindo essa rua e aí fica um pedaço, né? Você não faz aquela bola no final da rua, acaba alinhando aquele terreno e aí ficam vários pedaços de terreno na frente das casas das pessoas. E a prefeitura não pavimenta, o cidadão não pode pavimentar porque não é dele, e fica aquilo lá, barro, o cara entra, acaba pegando barro, levando para dentro de casa. São alguns casos que eu estou citando aqui. E o que você precisa fazer nesse caso? Você precisa entrar com um processo de investidura, ou seja, o munícipe que tem ali, vamos dizer, o interesse em comprar aquela área, ele precisa entrar com um processo na prefeitura, pedindo para que a prefeitura desafete aquela área, ou seja, ele transforma aquela área que era uma área de uso comum numa área específica, e aí o poder público pode vender essa área para aquele cidadão, caso haja interesse. E como que é feito isso? Através de um pedido do próprio cidadão, lá no protocolo da prefeitura, e depois ele é avaliado o metro quadrado, como é feito em qualquer tipo de venda de terreno, e nesse caso aí, a pessoa então pode adquirir aquela área que não serve mais para o município. E é justamente o que o prefeito coloca nesse projeto, é uma área lá no Nova Jacareí, é uma área que pega uma esquina, faz um bico, e é uma área pública, né? Mas ela não tem muita serventia para o município. E o cidadão que mora lá, ele se interessa por essa área, então ele acaba fazendo esse pedido. E para isso é preciso você fazer um projeto de lei para trocar a referência daquela área que está sobrando lá. Esse é um processo que acontece muito na cidade, mas eu acho que muitas pessoas não conhecem. Então é muito importante até para que a gente aproveite essa oportunidade para passar isso para o cidadão, que caso haja também interesse em alguma área que está lá, às vezes sem muita serventia para o município, ele consiga, né, através das análises técnicas, adquirir essa área aí pelo preço de mercado, para que ele possa então utilizar aquela área e o município também se livra, na verdade, que acaba sendo um problema, porque a gente sabe que tem muita área pública aí, que acaba dando mais problema para o munícipe e para o município do que propriamente solução. E esse projeto aqui, ele trata justamente disso, de uma área que tem lá no Nova Jacareí, é uma área relativamente pequena, ela mede mais ou menos aqui uns 10 metros quadrados, é uma área relativamente pequena. Então a gente pede a aprovação disso aqui, na verdade é um procedimento normal, nada mais precisa ser feito através de lei e precisa da nossa autorização, tá certo? Basicamente é isso o nosso projeto.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar os vereadores e vereadoras dessa casa, a comunidade aqui presente. Temos a presença de uma criança hoje aqui, é difícil a gente ter, e isso nos alegra bastante nessa manhã. Quero cumprimentar aos funcionários dessa casa, os internautas e todos os telespectadores da TV Câmara. Como muito bem disse aqui o vereador Arildo, é um projeto diferente, um projeto com terminologias complicadas, não utilizadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, às vezes, fica difícil um pouco a interpretação. Então, antes de começar a minha explanação, eu só quero aqui, a pedido do vereador Arildo, fazer uma correção, que ele falou 9 metros quadrados e são 90, e ele próprio já se corrigiu. Obrigado, Arildo, pela sua contribuição. E os termos que a gente ouve nesse projeto: desafetação, investidura, bem dominial. E o que seria tudo isso? Os nomes são difíceis, mas o projeto é muito simples. Nós temos a classificação dos bens públicos. Então, nós temos, por exemplo, para você entender, quando foi se criando as cidades, quando se cria um bairro novo, apresenta-se a documentação no cartório de registro de imóveis e na prefeitura. E no projeto de loteamento, já tem o fracionamento da terra. Então, você tem os lotes que serão comercializados, aí você tem áreas reservadas para construção de equipamentos públicos, que a gente chama de áreas institucionais. A gente tem as áreas verdes e nós temos também as áreas dominiais. As áreas dominiais são aquelas que não têm uma definição ainda, mas que podem ser transacionadas com o particular. No entanto, com o crescimento da cidade, com a evolução do bairro, às vezes uma área que estava reservada para ser uma área verde, ela passou a não ser tanto interesse da prefeitura, mas só que ela pode ser de interesse do particular. E aí a gente já viu em vários momentos o leilão acontecer aqui em Jacareí, de terrenos. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter um projeto como esse, para a gente desafetar essa área. E a desafetação nada mais é que a mudança de um nome nos registros da prefeitura e no cartório de registro de imóveis. Então, a área que era verde passou a ser uma área dominial, ou seja, passível de ser transacionada, pode ser vendida para o particular. Mas nesse caso concreto, nós estamos falando de uma área de 90 metros aproximadamente, 90 metros quadrados, ali no bairro Nova Jacareí. E isso acontece bastante, mas pela falta de informação, e esse é o papel fundamental que eu quero exercer nesse momento, é de dizer para você, morador, que às vezes tem uma área que só interessa para você, é da prefeitura, mas só interessa para você, e há muitos anos a prefeitura não está fazendo nada. E a prefeitura talvez nem tenha interesse de fazer, mas você quer. E você querendo, você pode procurar a prefeitura, pode até mesmo procurar os vereadores para a gente fazer uma consulta à administração e ver se você talvez pode comprar esse imóvel através da investidura. Então, na prefeitura, como é um bem público, a gente chama isso não de compra e venda, mas de investidura. Mas vocês percebem que é muito simples. Mas para finalizar, eu quero que vocês prestem atenção na finalidade, porque isso é o ponto-chave desse projeto. O interesse público tem que existir em todos os momentos. Então, a finalidade é o principal. O que eu quero dizer com isso? A prefeitura tem que dizer: essa área não me interessa mais, ela não terá uma finalidade pública mais. E o particular diz: eu tenho uma finalidade para essa área, eu quero estender a minha casa, eu quero aumentar a minha garagem. Então, se tem a finalidade dos dois lados e se preza o interesse público, não tem por que não fazer. Então, você que às vezes
acha que avancei um pouquinho numa área pública que não pode, você talvez pode ter o seu problema resolvido. Então pode procurar qualquer vereador aqui, tenho certeza que os vereadores, se estudarem o caso concreto, terão condição de pelo menos te prestar uma informação mais precisa. Muito obrigado pela atenção e desde já manifesto o meu posicionamento favorável a esse projeto. Eu também gostaria de estar contribuindo também para o projeto. Eu tinha algumas dúvidas, até perguntei para o vereador Arildo, ele até me respondeu, que essa área será dada preferencialmente para o morador, que é vizinho no caso, e eu vejo que, da mesma maneira que esse terreno pequeno de menos de 90 metros quadrados, que seria o quê? 9 por 10, tá? Não teria realmente utilidade, tá certo? Então, existem muitos terrenos como esse na cidade, que também eu acho que pode o cidadão entrar com pedido de desafetação no caso, né? Então eu acho legal, eu não vejo problema em relação a esse projeto e desde já meu voto é favorável nesse sentido. Presidente, quero falar daqui mesmo. Eu acho um projeto, como o vereador Hernani falou, simples, mas muito interessante, né, o vereador? Porque é uma área, o poder público não pode sair vendendo a área terreno para particular. E com esse projeto vindo para nós, fica autorizado essa venda. Mas, como também ele falou, o interesse é da prefeitura. A prefeitura tem que ter interesse nessa venda. E o munícipe, né, a pessoa que mora, que veio procurar o interesse dessa área. E o mais importante, que é uma área que ela não é disputada, né, vereador Hernani? Não é disputada porque aquele que mora lá na outra rua, não, ele tem que ser vizinho dessa área, no caso, nesse terreno na Nova Jacareí. Ele tem que ser vizinho do terreno. E ele tem preferência, então, né, a preferência é toda dele. Né? Não é uma área disputada, isso é muito importante. Interesse primeiro da prefeitura, segundo do munícipe que mora, né, no caso, do lado desse terreno. Então, muito importante, bem interessante esse projeto que vem, né, nessa desafetação, e o projeto tem que vir aqui para a Câmara para ser votado. Só adiantando, meu voto é favorável. Quero declarar o meu voto favorável a esse projeto de lei e eu uso sempre como exemplo uma desafetação que nós fizemos aqui nesta casa, e já fizemos diversas desafetações, destinação de área, mas uma área que nós desafetamos e que era muito importante para a entidade e também para o município, é uma área existente que é um caso muito parecido com essa área, com a afetação dessa área que nós estamos votando hoje, que é uma área existente ali no Cidade de Salvador, do lar fraterno que existe ali, do asilo. Existia uma área muito extensa e eles não poderiam utilizá-la. E existia, ao lado da área que eles tinham domínio, uma viela, que para o município era um complicador, porque uma viela que não ia a lugar nenhum. Nós fizemos a desafetação dessa área, e então houve uma troca. A prefeitura ficou com uma área que ia servir para a escola que está ali na cidade de Salvador, e a entidade, o Lar Fraterno, pegou a área da viela que existente, determinou com um problema que existia na cidade de Salvador, uma viela frequentada por alguns usuários de droga, então eles fecharam, e isso é comum. Esse tipo de projeto tem que passar pela Câmara para que ela aprove, porque os bens são do município, os bens de uso comum são do município, conforme falou muito bem outros vereadores que me antecederam. Então, é um projeto simples, mas que há necessidade de se explicar para que a população possa entender como é feito esse tipo de permuta, troca, desafetação e afetação. Então, isso passa pela Câmara e é uma área que não está em disputa
e que dá para fazer tranquilamente e o município ficar cada vez mais com seus imóveis regularizados. Por isso eu sou favorável a esse projeto de lei. Nobre presidente, inclusive, secretária Rose, há uns tempo atrás, eu fui autor de um projeto que dispunha sobre o uso das áreas excedentes, de recuo, inclusive. Você entendeu como é? Que às vezes a pessoa não tem como fazer uma garagem na tua casa e a área pública ao lado da sua casa daria tranquilo para fazer uma garagem. Você entendeu? Inclusive, quando essas áreas que eu estou colocando, áreas privadas, né, particulares, tem uma declividade muito grande. Então, eles ficam sem alternativa de fazer garagem, inclusive. E fruto dessas áreas excedentes de recuo, que no Salvador tem muito dessas áreas na parte de baixo, né, ali para o lado do Jardim Real, e na verdade a lei acabou não prosperando. Então, essa atitude do prefeito é importante porque dar-se ao morador a possibilidade de adquirir esse terreno, que às vezes a prefeitura não tem como fazer nada ali. Você entendeu como é que é? E, tornando-se uma área privada, sim, ela pode ter muito mais útil do que ser uma área parada, uma área ociosa, sem ter nenhuma validade. Portanto, eu sou favorável a esse projeto. Senhor presidente, gostaria de fazer alguns apontamentos aqui. Nós aprovamos recentemente aqui um projeto de lei nessa casa que dizia a respeito das ruas sem saídas e se os moradores quisessem fechar aquela rua, todos os moradores teriam que estar de comum acordo, correto? Por que eu estou falando isso? Uma coisa vai ligar a outra. Quer dizer que quando vai se fechar a rua, os moradores têm que estar de comum acordo, não é isso? Agora, por que quando a prefeitura vai tomar uma ação nesse sentido, ela também não consulta os moradores ali? Eu não estou vendo no corpo do projeto se o morador está favorável ou não a desafetar essa área. Tá? Então, fica aqui o meu apontamento. Eu acho sim que no corpo do projeto teria que ter o quê? Também a opinião, a enquete, a sugestão dos moradores ali naquela área, próxima ali, entendeu? Quer dizer, quando o morador vai tomar uma iniciativa, ele tem que pedir permissão para a prefeitura. Agora, quando a prefeitura vai tomar uma iniciativa, os vereadores aprovam, e aí como é que ficam os moradores? Então é complicado, eu não sei, entendeu? Não sei se os moradores ali estão favoráveis a essa desafetação. Então fica aqui o meu apontamento para que a gente também coloque isso em pauta. Eu acho até que a gente deveria fazer o quê? De repente, falar, vereador, por que você não foi lá antes? Por que você não viu isso? Porque essa ideia me veio agora aqui na minha cabeça. De repente a gente aprova um projeto e os moradores vão ser prejudicados. Tudo bem, se não for prejudicado, tranquilo. Mas se eles forem prejudicados? E se eles não quiserem que isso aconteça? Se eles estão esperando que nessa área verde tenha algum momento de recreação, tenha, sei lá, o morador acha bonito, gosta, tem história, criança que cresceu ali, espera uma praça, espera, sei lá, enfim, né, uma árvore plantada. Então é complicado, a gente precisa saber o que está passando na cabeça dos vizinhos, principalmente dos vizinhos ali. Então fica aqui o meu apontamento com relação a esse projeto. Esse projeto ele foi bastante esclarecido pelo vereador Hernani e o vereador Arildo. Eu creio que não tenho dúvida que os moradores eles vão aceitar de uma maneira tranquila, porque se eu falo pela prática, quando eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, eu percorri várias áreas da cidade e fui questionado em vários momentos por vários moradores. Mas essa área aqui da prefeitura, que está aqui, ela não está sendo utilizada, nós não temos como fazer nada aqui da prefeitura, a área está suja, a área está com mato, causando transtorno aos moradores. Então, eu acredito que
esse projeto ele vai beneficiar toda a cidade, em vários pontos da cidade, em áreas que não é utilizada pela prefeitura e que com isso, com certeza, o morador próximo a essa área, ele pode pedir ali essa área à prefeitura e ele fazer o uso, como alguns casos aconteceu na secretaria, de pessoas pedir o uso de algumas áreas que estava cheio de mato, com lixo, com entulho, várias coisas e vários transtornos para os moradores. Então, não tenho dúvida que esse projeto, ele é um projeto ótimo e que vai beneficiar vários pontos da nossa cidade. Porque a área está ali, às vezes, largada, a prefeitura ela não tem condições de fazer a limpeza e também, não, pelo tamanho da área, talvez ela não tenha condições de fazer uma praça, fazer uma área de lazer, até mesmo uma coisa grande para a comunidade. Então, esse projeto, quero parabenizar o prefeito por ter mandado aqui para a Câmara, que com certeza vai evitar vários transtornos da nossa cidade. Às vezes a área é pequena, não tem como fazer nada, e essa área, ela pode ser utilizada pelo morador. Ele faz o pedido daquela área, e aí a prefeitura pode estar cedendo e vendendo essa área para esse morador, evitando aí transtornos, como deixar ali a área parada, com sujeira, com mato. Então, não tenho dúvida, como eu conheço e já percorri vários pontos da cidade, não tenho dúvida que vai beneficiar muitos moradores da nossa cidade. Então, desde já eu quero aí adiantar o meu voto favorável a esse projeto. Senhores vereadores, comunidade que nos acompanha na TV Câmara, bom, me senti motivado a contribuir com alguns esclarecimentos, porque eu vi que está havendo algum desencontro de informação aqui. Primeiro, explicar que desafetar a área, essa palavra que é toda técnica, nada mais é que o seguinte: os bens públicos, eles têm duas classificações. Uma classificação é quando esse bem público só pode ser utilizado para atividades que beneficiem a população. E outra classificação é quando o bem público não tem utilidade e pode ser vendido pelo poder público porque ele não tem utilidade para a população. Esse projeto de lei, o que nós estamos fazendo? Existia um pedaço de terra, esse pedaço de terra não tinha utilidade para a população, só para vocês entenderem. Quando foi desenhado o determinado loteamento, o arquiteto, na hora que desenhou, ele deixou uma sobra de terreno inútil. E aqui é uma tripa, é um pedaço de terreno que não tem utilidade para o bairro, não é possível construir nenhum equipamento e só tem utilidade para quem? Para o vizinho do terreno. Como é público, esse terreno hoje está classificado como um terreno de utilidade pública. Ao desafetarmos e transformarmos nesse termo aí que está bem dominical, a prefeitura pode então repassar esse terreno ou alienar, que é a palavra jurídica correta, através de uma venda. Essa venda, que é a tal da investidura, e daí eu queria esclarecer o ponto que o vereador Fernando colocou aqui. A investidura, vereador Fernando, ela é prevista pelo Código Civil. Então, as regras de fazer investidura, ela é prevista pelo Código Civil e diz que a investidura só pode ser feita para o proprietário lindeiro do imóvel. Ele não cabe à consulta dos outros moradores, porque o Código Civil, que é uma lei federal, ela obriga, só pode haver investidura quando o terreno for inútil para a população e que ele seja útil para o vizinho desse terreno. Daí eu queria ressaltar que em folhas 10 do projeto de lei, nós temos o croquis do terreno aqui, que mostra que é uma faixa de terra, e em folhas 11 tem aqui a dimensão do terreno, é uma faixa de terra de 9,7 metros quadrados, é uma tripinha de terra. 9,7 metros quadrados de faixa de terra, não dá para fazer absolutamente nada, aí está declarada a inutilidade pública do terreno, e por ser inútil à população, autoriza por lei a prefeitura então
vender esse terreno, esse pedaço de terreno, essa sobra de terreno, para o vizinho, que é o único que teria interesse de comprar. Então, a investidura, gente, isso é obrigação legal. Ela não pode ser feita de qualquer forma. Ela só pode ser feita quando acontecem duas situações. Primeira, o terreno é inútil à população, pela sua topografia, pela sua dimensão, pelo seu recorte, pelo seu desenho. Isso foi provado aqui em folhas 10 no croquis. E segundo, quando tem interesse do vizinho lá de adquirir o terreno. Quando acontecem essas duas situações, cabe então a prefeitura fazer uma avaliação do valor venal desse terreno, e foi feito aqui o valor do metro quadrado, especificar isso, e daí, com essa lei, cabe à Câmara autorizar a gestão do território público, é o que estamos fazendo agora. Com a aprovação dessa casa, a prefeitura pode então proceder à investidura, desde que o morador pague para os cofres públicos o valor desse pedaço de terra que ele vai adquirir e ampliar o seu terreno. Então, é apenas uma correção do traçado do loteamento antigo aqui, Nova Jacareí, para quem mora lá, é um loteamento bastante antigo, que na época o arquiteto que desenhou cometeu esse equívoco na divisão dos lotes, e agora a gente está corrigindo com essa situação. Hoje é muito difícil acontecer porque o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, aprimorou e avançou a forma de se dividir e se destinar os terrenos de utilidade pública. Antigamente, por exemplo, era possível que o loteador destinasse terrenos de alta declividade, terrenos que não tinham nenhuma utilidade, ele ia lá e destinava ao poder público. De ficar o poder público com o abacaxi na mão. O Estatuto da Cidade, a nossa lei e o plano diretor proíbe isso. Os terrenos de utilidade pública têm que ser terrenos com boa topografia, que sejam úteis para construir uma praça, uma escola ou um posto de saúde. Então, antigamente, por falta dessa lei, obviamente o investidor particular, ele pegava as melhores áreas para ele vender e ganhar dinheiro com a venda dos lotes, e as piores áreas ele destinava para o poder público. Prova disso é essa: 9,7 metros quadrados de um pedaço de uma esquina destinado para utilidade pública. Então, a clara má-fé do loteador da época, tentando empurrar as piores áreas para o poder público, que não consegue fazer nada com isso, e por isso agora precisa passar por investidura. Portanto, eu avaliei detalhadamente o processo, tenho total consciência, obrigado, de que ele está dentro dos padrões da lei, previsto pelo Código Civil, e que é importante que nós corrijamos aí essa imprecisão técnica do arquiteto da época e possamos, então, ocupar essa área hoje, que deve ser mato e deve até prejudicar a população, enfeiando o bairro, inclusive, possibilitando, então, que seja dada uma finalidade de ocupação e destinando de forma correta esse espaço. Por isso, adianto meu voto favorável no caso de empate. Obrigado. Não havendo mais quem queira fazer discussão do projeto, passamos para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Meu voto favorável. Vereador Arildo Batista. Favorável. Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é favorável. Edgar Sasaki. Favorável. Fernando da Ótica. Favorável. Hernani Barreto. Favorável. Itamar Alves de Oliveira. Só para você ter uma ideia, nobre secretária, essa área que nós estamos falando hoje, nada mais é que uma pequena área que não passa de uma sobra de área, que para a prefeitura não serve para nada e nem para a comunidade. Então, desafeta, e esse que mora ao lado praticamente vai fazer uso dela com muito mais utilidade, inclusive. Seu voto? Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Maurício Raca. Favorável. Paulinho do Esporte. Favorável. Rogério Timóteo. Favorável. Rose Gaspar, favorável.
projeto de lei 16 de 2014, que desafeta e autoriza a investidura de terreno público, foi no bairro Cidade Nova Jacareí, foi aprovado por unanimidade.